alegria, mais uma vez, poder ter a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra com vocês. Deus nos abençoe. Como já foi dito, nós falaremos hoje de uma nova série, essas emoções que Deus não ignora. Então, a gente está no Setembro Amarelo, é uma conscientização a nível nacional para cuidar das nossas emoções, contra a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essa coisa que às vezes aflora o nosso coração e pega a gente, às vezes, meio desprevenido. A gente imagina que nem tinha essas coisas e de repente a gente vai mergulhando no conhecimento e a gente descobre algumas coisas que realmente no nosso coração isso precisa ser levado muito a sério. O pastor está em viagem com o Micael e a família para Curitiba. Provavelmente nesse momento ele está ministrando na igreja do pastor Anderson lá em Curitiba. Que Deus abençoe o retorno deles, a mensagem deles. Domingo que vem ele já vai estar aqui ministrando para a gente. Quando eu terminei o meu trabalho de conclusão de curso no seminário, que na verdade foi um artigo, eu fiz sobre burnout no ministério pastoral. É algo que normalmente a gente acha que quem está aqui em cima é como se fosse alguém inabalável. É como se fosse alguém que não é susceptível a quedas, principalmente emocionais. E a gente encontra muita literatura vasta sobre enfermagem, sobre os professores e também sobre quem está aqui em cima, sobre os pastores, sobre esse esgotamento emocional, físico, que é doloroso e às vezes muito custoso para o ministério a cura. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um homem, um gigante da Bíblia, chamado Elias. A gente vai ver como que Deus trabalhou as emoções de Elias, como ele lidou com as suas emoções. A gente já vai começar num texto do Novo Testamento, a referência de Elias em Tiago 5, 17 e 18. O texto diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, aqui eu estou mais uma vez para ministrar a sua palavra. Muito obrigado por esse privilégio. E que teu Espírito Santo não encontre impedimento. Que o nosso coração, eu sempre oro assim, seja essa boa terra fértil. Porque se o nosso coração estiver sedento pela tua palavra, a tua boa palavra, que é uma boa semente, frutificará no nosso coração. E ela dará frutos no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa semana. Que esse fruto seja um fruto abundante e que ele permaneça. E que ele dê sempre a 30, 60 e a 100 por 1, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes, eu não sei se você já ouviu, que crente não fica triste. Crente não tem esses sentimentos, crente não passa por problemas e preocupações. E às vezes ter problema é uma falta de fé. De repente você vai compartilhar algo com alguém, a primeira coisa que ele fala, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, e não está errado. Mas as emoções nem sempre são falta de fé, e às vezes nós temos muito mais fé do que achamos que poderíamos ter, mas essas coisas realmente nos incomodam e chegam até a gente. E essas coisas tornam uma realidade um pouco diferente. Elias é um desses homens. Eu poderia hoje falar sobre Moisés, João Batista, Davi, Jonas, mas aprove ao Senhor escolher Elias para falar sobre ele. E a gente vai ver que até gigantes espirituais têm alguns momentos de fragilidade emocional. Até aquele cara que a gente olha, a gente se espelha, a gente fala, uau, eu queria ser assim. Até esse cai. Até esse, em algum momento, pode tropeçar nas suas emoções. Por isso que essas emoções não podem ser ignoradas. Por isso que nós precisamos tratar com elas cuidadosamente, de acordo com a palavra. E nós sabemos que Deus vai trabalhar com a gente com muito amor e compreensão. Eu já quero partir para o primeiro ponto sobre a vida de Elias. E nós vamos mostrar do auge, o contraste emocional da vida. Do auge à sua depressão. Se você conhece a história, a gente vai passar muito superficialmente. Se você não conhece, por favor, preste atenção, que vai ser o necessário para você conhecer quem é esse homem. Elias, ele entra na história em 1 Reis 17. E Elias, a semelhança de Melquisedeque, é um que não tem genealogia, sem pai, sem mãe, nós não sabemos. A Bíblia simplesmente fala, Elias, o Tesbita, ou Elias de Tisbe, de Gileade, que é uma cidade, ele simplesmente entra assim na história. Então nós não temos relato nenhum de quem era Elias no seu passado. E quando ele chega já em 1 Reis 17, ele já chega com os 2 pés no peito.
já chega dando rabo de arraia, voadora na vida de um rei chamado Acabe, rei de Israel, e diz: de acordo com a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio, porque vocês desobedeceram ao Senhor. Vocês estão adorando outros deuses, vocês se prostraram e beijaram a vida de outros deuses. Então, de acordo com o Senhor, não choverá durante 3 anos e meio. E Elias é esse homem. Deus manda ele fugir, ele fica num vale ali, num ribeiro, perto de Judá, e ele é alimentado por corvos. Só que de repente, por não chover, esse ribeiro seca. E Deus fala: agora foge, desce para Sarepta, que fica em Sidom, e lá você vai encontrar uma viúva, que ela vai te sustentar. E talvez vocês conheçam essa história. Ele chega para a viúva e fala: faz um bolo, um pão para mim, antes de fazer para você. E essa mulher olha para ele e fala: eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de água e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer esse bolo para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Eu estou pegando só um pouquinho de graveto. Elias fala: faz primeiro para mim, seja de acordo com a tua palavra. E a gente conhece o texto: o azeite não parou e a farinha não secou da botija dela, enquanto Elias esteve com ela. Então Elias já começa na história vivendo ali um auge muito grande, cheio de glória, cheio de maravilhas, cheio de testemunho para contar. Nós gostaríamos de ser amigos íntimos de Elias, para principalmente ouvir os testemunhos e ver o que Deus está fazendo na vida dele. E o filho dessa mulher morre, e de repente Elias vai e consegue, pela misericórdia do Senhor e pelo Senhor, ressuscitar esse homem, esse menino, e devolvê-lo a essa mulher. Então Elias é esse homem que vive a realidade que poucos de nós conseguimos, uma intimidade tão grande com Deus. Vivia milagres, experienciava coisas incríveis. Elias por fora era um valente, era um gigante. Em 1 Reis 18, agora ele encontra, depois de 3 anos e 6 meses, um servo do rei chamado Obadias. Ele olha para esse homem e fala: vai falar para Acabe que eu quero encontrá-lo, porque de acordo com a minha palavra agora vai chover. E esse homem fala assim: Elias, eu escondi 100 profetas, presta atenção sempre nesses detalhes. Eu escondi 100 profetas, 50 e 50, e estou alimentando. Porque Jezabel, a mulher desse rei, ela está matando todo mundo. E Elias olha para ele e fala assim: só restou eu. É um sentimento de solidão. Elias é grande, é valente. Pela palavra do Senhor, Elias faz maravilhas. Mas, dentro de si, algo começa a conturbar a vida dele. Algo começa a pegar ele no contrapé. O sentimento de solidão é tão grande na vida de Elias, que mesmo Obadias falando para ele: tem 50 e 50 que eu estou alimentando por 3 anos e meio, você não está sozinho. Elias fala: vai falar para o teu rei, porque eu estou sozinho. Nós vamos enfrentar, de acordo com Deus, esse homem, essa nação. Deus vai trazer juízo, mas o meu sentimento interno: eu estou sozinho. De acordo então com a palavra, Elias vai e encontra esse homem, Acabe. E Acabe olha para Elias e fala: você é perturbador de Israel. Você fez com que não chovesse 3 anos e meio. Acabe devolve essa afronta e fala: você tem perturbado Israel, porque você recusou o Senhor dos Exércitos e tem se dobrado, tem aceito do coração os deuses que a sua esposa trouxe do povo dela. Então você perturbou Israel. E agora nesse confronto, e Elias confronta toda a nação de Israel, em 1 Reis 18, Elias olha para ele e para eles, e talvez é um dos versículos chaves para a gente entender a vida de Elias. Ele olha para o povo e para o rei e diz: até quando vocês vão ficar cocheando, ou até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sirvam, mas se Baal é Deus, sirvam. E aqui a gente continua aprendendo o que a gente já aprendeu em alguns sermões passados: não dá para adorar 2 senhores. Não dá para andar numa via média, não existe via média. O pastor também disse isso: quando a gente não escolhe uma posição, nós já escolhemos. Quando nós escolhemos servir a outros deuses, ou então não servir ao Senhor, já decidimos servir a outros deuses. E aqui Elias está vivendo o auge. Se você conhece esse texto, você vai ver que ele desafia os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E ali no monte, Elias faz um tratado: cada um mata um novilho e sacrifica ao seu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse sim é o Senhor. E eles ficam ali, os profetas de Baal, até o meio-dia, clamando, gritando, como em transe, tentando trazer a presença do seu Deus, e nada é respondido. E Elias ainda dá um desafio: enche o meu holocausto, as minhas pedras, com água, faz uma valeta em volta e enche de água, por 3 vezes. E ele clama ao Senhor dos Exércitos e fala: Senhor, mostra para essa nação que só o Senhor é Deus. Mostra para esse povo que o Senhor é o Deus dos exércitos, e desce fogo do céu. Consome aquele holocausto, consome a lenha, consome a água, consome as pedras.
E ali a nação de Israel entende que só o Senhor é Deus. Elias está no seu auge. Quem de nós não gostaríamos de viver assim? Olhando e desafiando o outro que não crê em Deus. Olhando e pela palavra do Senhor, de repente trazendo juízo, mas um juízo para conversão na vida de outra pessoa. Elias estava no momento mais alto do seu ministério. Ele era um guerreiro do Senhor. Estava pela palavra do Senhor fazendo vir fogo do céu. Só que interno, ele estava vivendo uma angústia, um medo e esse sentimento de solidão. Talvez hoje você se identifique com Elias. Não no auge, não fazendo maravilhas, vendo milagres, mas se sentindo sozinho. Talvez seu coração está apertado e talvez você não sabe nem por que está aqui hoje. Eu sei. Deus marcou um encontro com você para falar com você. Mas seu coração está ali. Seus pensamentos estão confusos. Tem alguma coisa mexendo dentro de você. Fora do auge vivido por esse profeta, vem um declínio, vem uma depressão profunda. Isso está lá em 1 Reis 19. Por conta de uma mulher, Jezabel, que era filha de Etbaal, rei de Sidom. Essa mulher era filha de um homem que sacrificava os seus filhos a esse deus Baal. Ela trouxe todos os teus deuses, toda a sua cultura para Israel. E por ela estava matando todos aqueles profetas. E quando ela vê que Elias, pelo Senhor, sacrificou aqueles profetas, matou todos aqueles homens, ela olha então e manda uma mensagem para Elias: que os meus deuses façam comigo, se eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas. Bastou para Elias. Pronto. Encontrou um inimigo que na cabeça dele ele não poderia enfrentar. O texto de 1 Reis 19, de 3 e 4, fala assim: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei você se está ouvindo pela primeira vez ou se você já conhece. Se o João é Deus, se eu fosse Deus, eu olharia para esse meu servo, falaria: Elias, então volta, porque você quer morrer, ela quer te matar, vai dar certinho, então volta. Mas Deus não é o João, graças a Ele mesmo, Ele não é o João. Mas você consegue perceber como as emoções, elas são conflitantes na nossa vida? Eu fugi, Elias dizendo, para salvar a minha vida, e agora eu encontro algo e eu falo: Deus, me mata, tira a minha vida. As emoções, elas podem confundir a nossa cabeça. Por isso que essas emoções a gente não pode ignorar. Por isso que Deus não ignora, por isso que elas são reais na nossa vida e a gente precisa encontrar um equilíbrio, buscar ajuda. Elias estava com adrenalina. No final desse texto do Monte Carmelo, Elias ora e chove. Por 3 anos e meio não tinha chovido. E Elias ali ora e Deus traz água de novo. Então Elias, a adrenalina dele estava 1000. Mas uma simples ameaça conseguiu confundir o emocional de Elias. Desestabilizou o profeta por completo. O homem de Deus chegou a pedir para si a morte. Aqui, a humanidade de Elias falou mais alto. Lembra quando o apóstolo Paulo fala: por fora nós enfrentamos temores, mas por dentro enfrentamos algo também terrível. Por fora lutas que a gente acha que não vai conseguir vencer, e por dentro vem esses temores. A humanidade de Elias falou mais alto. Ele encontrou algo e alguém que estava paralisando. E eu quero te perguntar: você já teve um encontro paralisante desse na sua vida? De repente você está vindo, seus negócios estão bem, de repente você está servindo ao Senhor na igreja, em todos os ministérios possíveis. De repente você está entregando a sua vida para Deus, mas você se deparou com algo que nesse momento foi capaz de paralisar a sua vida. Você se deparou com algo. Agora eu quero te perguntar: quem que é a Jezabel na sua vida que tem colocado isso na sua mente e tem paralisado você? Quem é essa mulher? Quem é esse algo? Quem é isso? Colocou-se defronte de você a ponto de fazer você querer desistir dos seus sonhos,
dos projetos que Deus colocou na sua vida, desistir do chamado que Deus tem para você, aquilo que Deus tem falado no seu particular, aquilo que Deus tem respondido nas suas orações, o que você tem enfrentado, e tem feito você olhar e dizer: eu não aguento mais, chega. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que fulano, eu não sou melhor do que quem já está servindo, chega, eu não aguento mais, eu quero desistir. E aqui vem uma lição para a gente, uma lição importante. Por mais que tenhamos vitórias espirituais, por mais que a gente já tenha vencido, elas não nos tornam imunes às crises emocionais. Por mais que nós já tenhamos vivido maravilhas com o Senhor, elas não nos tornam imunes de sermos abalados emocionalmente. O esgotamento, ele chega, ele é real, e ele chega às vezes para todo mundo, e chega para nós. A gente enfrenta isso. Elias, ele ficou paralisado diante do medo, e o medo, eu já preguei sobre isso, o medo às vezes ele faz a gente paralisar, e mesmo assim com medo a gente deveria avançar, mas às vezes a nossa perna começa a ser vacilante, a gente acha que não vai conseguir dar o segundo passo. E se a gente deixar de fato o medo nos dominar, ele vai fazer com que a gente fique com a visão distorcida da realidade. Elias, mesmo sabendo de 100 profetas, Elias, mesmo vendo o povo ali se rendendo agora ao Senhor, ele se sente ainda sozinho. Ele vai e foge para um isolamento, e o isolamento ele só piora qualquer crise emocional. A gente, quando está realmente nessa crise, a gente parece que não consegue encontrar ajuda, nem em Deus, nem no outro. Então a gente começa a fugir para as nossas cavernas. A gente também foge da presença do Senhor. Mas isso prejudica cada vez mais, e isso piora cada vez mais as nossas crises. E Elias, ele chegou no que nós podemos chamar do fundo do poço. A depressão pegou Elias ali. O esgotamento. Vivi maravilhas no Senhor, mas agora chega, não quero mais. Eu quero abandonar tudo. Chega, tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu não quero mais. Quantas vezes a gente não acha também que está perdendo as forças? Não tem mais esperança para nós. E a gente chegou nesse deserto e a gente não vai conseguir sair dele. E tem algo na nossa vista tampando e dificultando que a gente encontre e enxergue pela fé o Senhor dos exércitos. Mas a gente só consegue encontrar areia no deserto. Encontrar a nossa vida sozinha, tentando vivenciar e tentando vencer os desafios da nossa vida, mas a gente está sozinho. A gente não tem mais força nem esperança para continuar. Deixa eu te falar um negócio. Quando você estiver assim, se não é hoje, glória a Deus. Mas se você estiver assim, querendo desistir de tudo, querendo de repente abandonar o Senhor e olhar para trás, para a sua vida antiga antes de Jesus, de repente viver como um cristão é difícil mesmo, é sacrificar contra o pecado, é sacrificar nossa carne, é bater de frente com o pecado, é viver pela vida no Espírito Santo, e você está querendo desistir. Deixa eu te falar um negócio, Deus te enxerga nos piores momentos da sua vida. Quando você achar que você não vai mais dar conta, é ali que Deus vai te encontrar. Quando você achar que você está pronto para morrer, é ali que Deus vai chegar até você. Deus nos encontra nos momentos de maior fraqueza da nossa vida. E aqui eu lembro de uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Abrão e Sarai ainda, quando Deus nem tinha mudado o nome deles. E essa mulher Agar ficou grávida de Abraão. Ela teve Ismael. Só que por ela estar grávida e Sarai não, Sarai manda ela embora. E ela chega agora e também quase pede para si a morte. Ela fica do lado de um poço e decide parar de viver. Até que Deus tem um encontro com ela. E naquele encontro ela olha para o Senhor e ela chama ele de El Roi. El é Deus no hebraico. Todo o nome é El. El Shaddai, El Elohim. Então El Roi. El Roi significa o Deus que me vê. Deus está enxergando você aqui, neste momento. Deus está enxergando você nas suas dores, nas suas fraquezas, nas suas lutas, nos seus temores. Aquilo que está mais oculto, profundo e escondido no seu coração. Aquilo que você não tem coragem nem de verbalizar para Deus. Deus está encontrando você nesse momento para restaurar a sua vida, para cuidar de você. Deus, ele sempre vem ao nosso encontro para restaurar as nossas forças, para nos reanimar novamente.
E a gente precisa desse encontro restaurador. E agora a gente vai começar a perceber o cuidado com Deus. Porque Elias, ele está vivendo esse desafeto na sua vida. Elias, ele está com as suas angústias. Elias, ele entrou num processo de depressão. Elias, ele está numa crise onde ele pede para si a morte. Elias, ele está com uma dor no peito dele que de fato ele não quer morrer. Mas ele quer que essa dor saia. Ele quer que Deus faça algo para a vida dele. Ele quer que Deus simplesmente retire Jezabel da vida dele, da frente dele. Elias está com medo. E ele foi fugindo de Jezabel. Mas ele teve um encontro com o Senhor. E aqui a gente começa a ver o encontro com Deus. Isso nos leva ao segundo ponto. Como Deus reage, ou qual é a realidade que Deus vai trabalhar com a gente. Nós estamos vivendo às vezes esse auge, e em algum momento as nossas emoções começam a apertar o nosso coração e a gente não sabe mais o que fazer. E a gente começa a fugir dos outros e fugir às vezes de Deus mesmo, mas Deus, ele nos encontra nos momentos da nossa vida, nesses momentos da nossa vida. E agora a gente começa a ver qual é a realidade de Deus. A realidade é que Deus não nos ignora. A realidade é que Deus não nos abandona e não nos afasta. Mas é que Deus cuida de nós integralmente. Nós podemos ver o cuidado integral de Deus na nossa vida. E nós vemos na vida de Elias. O versículo 5 e 6 diz assim: deitou-se, quando ele chegou naquele zimbro, aquele cedro, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aqui a gente começa a ver que o cuidado de Deus começa primeiro na sua vida, com o seu corpo. E isso eu abordei no meu trabalho de conclusão de curso, e aqui vale a pena falar. Às vezes a gente precisa de uma pausa. Às vezes a gente está tão cansado que a gente precisa realmente sair um pouco de cena, chegar e falar assim: olha, um mês eu vou ficar de férias, não vou mais fazer, porque a gente precisa desse descanso. A gente precisa dessa pausa, a gente precisa desse cuidado físico. Eu sei que eu não sou nenhum garoto propaganda de nenhuma academia. Eu sei que tem gente mais forte, o Marlon aqui, é um armário perto de mim. Então, mas a gente precisa cuidar do corpo. A gente precisa fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. A gente precisa, gastar essa energia em algum lugar, para que a gente se alimente melhor, para que a gente consiga dormir melhor. Então Deus, ele começa o cuidado integral na vida de Elias com uma preocupação que às vezes a gente ignora, o cuidado com o corpo. Só que Elias, ele não entende isso no começo. Na cabeça de Elias, talvez, isso foi algo simplesmente porque Deus falou: tudo bem, é a última refeição que você vai comer e tá bom. E só que Deus continua no versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? A gente encontra Jesus se deparando com uma mulher que foi colocada até ele diante de adultério. Naquela ocasião, Jesus olha e fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso está lá em João 8. Salvo as devidas proporções, guardadas as devidas proporções, eu quero também te fazer uma pergunta e, na verdade, declarar algo. Quem nunca fugiu para uma caverna, à semelhança de Elias, atire a primeira pedra. Quem nunca tentou se esconder? Quem nunca tentou esconder as suas emoções do próximo, do cônjuge, dos filhos? Porque às vezes a gente tem uma ideia errônea que se a gente expor a nossa fraqueza, a gente de fato é fraco. Não é isso que a Bíblia diz. Às vezes a gente esconde algo no nosso coração e aquilo vai derrubando a gente, vai dilacerando, vai minando a nossa fé, e isso vai saindo das nossas mãos como tentar segurar algo. Só que Deus nunca deixou que um homem fugisse da sua presença. Por mais que a gente tenta se esconder nas nossas cavernas emocionais, Deus sempre nos encontra. Ele teve um encontro ali com Elias. De repente ele olha para Elias, ele fala assim: viu, eu não vou te julgar. O que você está fazendo aqui? Por que você está fugindo? Conta para mim. O que está acontecendo?
Não há condenação na conversa com Deus. Há uma escuta passiva, amorosa. Deus não julga e não condena Elias. Deus conversa com Elias. Mas Deus olha e fala: o que você está fazendo aqui? Deus permite ali que Elias rasgue o seu coração. Que Elias coloque para fora tudo aquilo que estava engasgado, todo aquele sentimento de solidão. Olha a resposta de Elias, no versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eu não, eu tenho seguido ao Senhor. Eu tenho sido fiel nesse mundo pecaminoso. O mundo deixou o Senhor, mas eu não. Todos derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Pronto. Elias agora coloca diante do Senhor a sua angústia, o seu sofrimento, as suas lamúrias e lamentações. Deus coloca de frente a frente agora com Elias e fala: eu estou aqui de peito aberto para você. Agora vai, abre o seu peito para mim. Rasga. Eu sou teu pai e você é meu filho. Conta para mim. É nessas nossas cavernas emocionais. É nessas horas que a gente deve chegar diante de Deus, sem palavra bonita. Sem rasgação de seda. Eu não estou falando para a gente perder o respeito, porque Ele é o Senhor da nossa vida, isso nunca vai mudar. Mas eu estou dizendo para você conseguir chegar nele, sem máscara, sem hipocrisia, é chegar e falar: eu não consigo vencer o pecado, me ajuda. Eu não consigo parar de fazer isso, me ajuda. Eu não consigo ser fiel a ti, me ajuda. É simplesmente declarar a sua honestidade para Deus. Se não conseguir com palavras, chega diante de Deus e chora. Chora. Simplesmente isso, chora, rasga o seu peito, o seu coração. Porque Deus, Ele vai nos ouvir sem nos julgar. Deus é aquele que nós deveríamos correr todas as vezes. Porque Salmo 46 fala que Ele é socorro bem presente nos dias de angústia, nas tribulações. Se as emoções nos deixam conflitados, é o cuidado de Deus, novamente, que nos coloca no devido lugar, com o seu amor e sua graça. Deus, Ele está muito mais preocupado, meu irmão e minha irmã hoje aqui, com quem você é, do que com o que você faz. Deus estava muito mais preocupado em restaurar Elias na sua posição de filho, do que restaurá-lo simplesmente como um profeta grandioso. Deus está muito mais interessado em mostrar para você que você é filho, importante para Ele. E o que você é muito mais importante do que você faz. Então não esconda nada do Senhor. A nossa vida importa mais para o Senhor do que aquilo que nós fazemos, do que as nossas ações. Nós fazemos as coisas que fazemos para o Senhor porque nós o amamos. Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o encontramos porque Ele veio ao nosso encontro. Então nós somos muito mais importantes do que as nossas ações. E Deus, Ele vai tratar com Elias. Só que Deus, Ele vai reorganizar a vida de Elias a partir do versículo 11. Ele diz o seguinte: então lhe foi dito, Deus falando para Elias: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Diga comigo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui? Às vezes na nossa angústia, nos nossos conflitos de emoções, a gente quer que Deus brada lá do céu: eis que te digo. A gente quer fogo vindo do céu novamente. A gente quer os mesmos milagres e maravilhas que um dia Ele já falou com a gente. A gente quer esse Deus que a gente conhece, ou que a gente pelo menos ouviu alguém, que a gente conhece por intermédio de alguém. Só que muitas vezes, a voz do Senhor é como esse sussurro suave. Só que a gente está tão angustiado, a nossa mente, a nossa cabeça está tão conturbada, que a gente não consegue ouvir esse sussurro. Que a gente não consegue perceber a voz do Senhor. Elias teve um cuidado e um encontro reparador com o Senhor.
Deus mostra para Elias, não é na sua força, não é do seu jeito, não é do jeito que você estava fazendo, ou eu não sou apenas isso que você tem visto na realidade da sua vida. A presença de Deus, muitas vezes, está muito mais na paz e na tranquilidade do que naquele alvoroço. E Ele mostra para Elias, eu vim mesmo com fogo através da sua vida, mas eu quero trabalhar na sua vida de uma forma diferente. Você precisa agora me encontrar um Deus de paz, um Deus de tranquilidade, um Deus de calmaria. Elias precisava encontrar essa calmaria dos oceanos da sua vida, para que a sua mente e a sua visão fosse reorganizada. Deus, quando nos encontra, nesse isolamento que a gente às vezes procura, Ele não ignora a nossa dor, nossa angústia, nosso sofrimento. Por isso que Ele quer cuidar integralmente de nós, falando ao nosso coração, como um pai fala ao filho. E se a gente continuasse lendo essa parte do texto, Elias, mesmo percebendo no sussurro, ele vai para a presença do Senhor. Só que nessa pergunta que Deus fala, o que você está fazendo aqui? Elias fala a mesma coisa. Eu sou fiel ao Senhor, as pessoas não são, eles adoraram outros deuses, eu só restei. Na presença do Senhor agora, Elias continua com o seu lamento, com as suas dores. Ele continua se queixando que está sozinho. Só que Deus vai olhar para Elias. E agora Ele vai reorganizar a vida de Elias. Talvez é isso que eu e você precisamos no dia de hoje. Ou pelo menos a partir de hoje. Se a sua mente está conturbada, precisa reorganizar ela diante do Senhor. Colocar-se diante do Senhor por inteiro. Para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e te fazer enxergar e entender aquilo que de repente está na sua frente, mas que você não tem visto. De que você não está sozinho. De que há mais gente com você. Às vezes lutando as mesmas lutas ou lutas diferentes, mas que está aqui, no fronte, lutando a guerra do Senhor. E é isso que Deus vai olhar para Elias e falar a partir do versículo 15. Então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho. Eu não mandei você vir para cá, mas já que você veio, eu te encontrei, eu vou restaurar a sua vida. Mas volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também, entretanto, todavia, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus agora Ele está olhando para Elias na sua caverna de emoção, no seu isolamento, na sua fuga. E Deus está falando assim, então você pediu para mim a morte, mas eu quero te colocar de novo no ministério, porque você ainda é útil para mim. Só que eu vou colocar outra pessoa no seu lugar, você não vai abandonar do jeito que você está querendo. Só que Deus olha para Elias e fala, agora olha para mim, presta atenção, tem 7.000 que eu reservei para mim. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa batalha. Você não vai enfrentar um exército inteiro sozinho, tem mais gente batalhando com você. Eu conservei para mim, da mesma forma que eu tenho conservado a sua vida justa diante de mim, Deus conservou mais gente. Se nós olharmos uns para os outros aqui, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem enfrentado as suas batalhas, cada um tem as suas emoções e as suas cavernas. Mas Deus quer te encontrar para restaurar a sua vida e para falar, você ainda é útil para mim na minha vida, no meu ministério. Você é útil na minha igreja. As coisas não acabaram para você. Ainda há propósito, mesmo em meio à dor. Deus não descarta o profeta. Deus não mata Elias. Mas Ele usa para cumprir uma nova missão e um novo propósito. Elias volta então e agora faz aquilo que ele foi consagrado para fazer. Uma nova visão agora. Eu não estou mais sozinho. Eu terei agora um para me substituir. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Quem sabe também, eu e você precisamos desse encontro. Pode ser hoje, como eu já disse, ou pode ser a partir de hoje. Deus não me chamou e não te chamou para ficar escondido atrás do banco. Isso eu tenho certeza. Por mais que você não se ache capaz de fazer nada, você tem muito potencial para fazer tudo no reino do Senhor. Deus Ele quer curar as nossas feridas
para que nós possamos ser uma bênção na vida da outra pessoa e ajudá-la a curar também. Hoje, se eu encontrar alguém que tiver com problema com bebida, Deus curou as minhas feridas e hoje eu posso cuidar das feridas dos outros. Eu posso contar o que Deus fez através da minha vida, que eu estou liberto pela glória do Senhor disso daí. Não me faz mais falta, eu não tenho mais interesse, não tenho mais sentimento. É como se eu olhasse, isso é só pela misericórdia do Senhor e através do Espírito Santo. É como se eu olhasse para uma lata de cerveja e fosse pior do que nada. Eu não estou dizendo contra um vinho, uma cerveja, não é isso, me entenda. Mas a primeira pessoa que olhou para mim e colocou essa realidade na minha vida, de que eu era um alcoólatra, não foi um pastor, não foi um membro de igreja, foi uma médica. E simplesmente olhou e falou: você bebe de 3 a 4 latinhas todo dia, você é alcoólatra, você precisa tratar isso. E para provar que eu não era alcoólatra, eu saí daquele consultório e fui beber. Para falar que ela estava errada, que eu não era alcoólatra. A gente não consegue pelas nossas forças vencer nada. A gente não consegue pelas nossas forças continuar. A gente precisa ter esse encontro restaurador e reparador da nossa fé, da nossa vida, do nosso chamado, do nosso propósito. É isso que Deus quer fazer comigo e com você neste lugar. Por mais desafiador que seja o mundo, não se esconda numa caverna. Rasgue-se diante de Deus. Permita ser curado por Deus para você ser bênção na vida de outra pessoa. Agora a gente vai concluindo. O louvor pode, por favor. Eu quero desmistificar. Eu não consegui, através dessa simples exposição, a ideia de que cristão não tem problema emocional. Nós vimos através da vida de Elias, e como eu já disse, tem tantos homens de Deus aqui que passaram por poucas e boas, por pessoas ali que também quiseram desistir da sua vida, que também, à semelhança de Elias, pediram para si a morte. As nossas vidas, elas são válidas diante do Senhor, as nossas emoções, as nossas ações, o nosso ser por completo, é tudo válido diante do Senhor. Então, não se sinta mal, de repente, pela sua mente estar confusa com as emoções, às vezes a flor da pele. É normal, mas a gente tem aonde recorrer, a gente tem a quem buscar ajuda. E principalmente, busque um cuidado básico com alimentação, com descanso, com exercício. A gente não tem ideia, eu e a Ju, às vezes, a gente está afastado um pouco da academia por conta de uma rotina diferente que a gente estava vivendo. Mas como a gente sente falta? A gente vai e volta pior do que foi, no sentido de dor. Mas no outro dia a gente está restaurado. É muito bom isso. Então comece a cuidar do seu básico, do cuidado com alimentação e saúde. Não se isole. Busque ajuda. Olhe para alguém que está do seu lado. Por mais que a pessoa que está do seu lado esteja passando o ápice do sofrimento, como a família Hidalgo tem passado pelo luto, eu garanto para vocês que mesmo no ápice da sua dor, eles têm uma palavra de Deus para a sua vida. Eles não vão entender como Deus consegue curar a vida de outras pessoas e às vezes o coração deles ainda não está sendo curado. Mas está. É um processo doloroso, é um processo diante de Deus. Então, por mais difícil que esteja a tua vida, não se isole. Busque ajuda. Mas primeiramente, chegue diante de Deus. Desabafe numa oração honesta. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, mas fez fogo do céu descer pela palavra do Senhor. Eu estou aqui hoje para falar para você que você vale muito mais do que qualquer ação. E Deus quer restaurar a minha e a sua vida através da presença restauradora dele, em nome de Jesus.